Os santos ou nada mais queremos ser. Os santos ou nada. Olá, paz e alegria. Hoje é dia 21 de junho e vamos recordar o grande São Luís Gonzaga, o jovenzinho que é padroeiro da juventude, símbolo da pureza, símbolo de um grande amor por Jesus, uma profundidade de vida interior que mesmo diante das circunstâncias mais difíceis da sua vida, soube com coragem dizer sim à sua vocação, ao seu chamado de dizer sim a Jesus em todas as situações da sua vida. Nasceu em 1568 na Itália, primeiro filho de um marquês. Então, marquês é como um príncipe, vamos dizer assim, e ali desde cedo aprendeu a conhecer e a amar Jesus. A sua família, tinha a sua mãe, uma mulher de fé, e houve agora um grande conflito, porque o seu pai queria para ele uma carreira militar, uma carreira, vamos dizer, era o herdeiro do marquesado, Então, se esperava dele uma vida de lutas, de luxo, de exército, de tudo isso que se espera, de um nobre naquela época. 1568, finalzinho do século XVI. E aí, ele vai, com apenas 5 anos, passar algum tempo com os soldados, e ali ele vai vendo, os soldados falando palavrão, xingando e tudo, e ele começa a repetir aquilo sem saber o que ele estava falando. E o seu preceptor, o seu professor, explica para ele e fala que aquilo ofendia profundamente a Deus, aquelas palavras que ele estava dizendo. E aí ele vai falar, ele vai fazer um compromisso de nunca mais proferir uma palavra que ofendesse a Deus. Uma palavra que não fosse de louvor e agradecimento. E depois disso, vai crescendo cada vez mais nesse compromisso com Jesus. Não, vamos dizer assim, de uma forma visível, mas uma forma interior. E aí o seu pai começa a fazer o possível para que ele se afastasse de toda essa questão vocacional, porque sentia nele uma coisa diferente, sentia que ele estava tendo uma propensão para vocação religiosa. E aí vai enviá-lo à corte como pajem. Mas o que acontece? Na corte ele vai buscar onde tem um santuário para a Virgem Maria. E lá, todo dia, ele vai na sua oração aprendendo a amar ternamente a sua mãe, a nossa mãe Maria. E ali, naquele momento, onde o pai esperava que ele se desvirtuasse, vai ser onde ele vai fazer o seu voto de virgindade perpétua, onde ele vai entregar toda a sua vida a Jesus através de Maria. E aí, de volta para casa, quando ele está já na sua casa novamente, vai passar lá o cardeal São Carlos Borromeu, que vai conversar com ele, e depois de algumas horas de conversa, deu a ele a sua primeira Eucaristia, porque viu toda a santidade, todas as atitudes de santidade, toda a vida de santidade daquela criança. Aí, aos 13 anos, quando ele sente verdadeiramente o seu chamado religioso, apesar de ser muito jovem, não comunica nada aos pais, porque ele sabe, da dificuldade que ia ser. Mas aí redobra a sua vida de austeridade, de penitência, de oração, de entrega. Uma coisa que ele vai fazer, ele para de acender a lareira do seu quarto. Você imagina aqueles castelos antigos, com um vento forte entrando por tudo que é buraco, e ele, daquele tempo gelado, daqueles invernos rigorosos que tem na Itália, e ele, durante horas em oração, num quarto frio, sem acender a lareira para se aquecer.
Então, o pai vai ficando muito inquieto, o pai vai ficando muito preocupado, né, desse filho que ele desejava o mundo e o menino que deseja o céu. Então, eram, vamos dizer, desejos conflituosos. E aí vai o pai com a família toda para Madrid, né, para a corte do rei Filipe, e lá tentar de todas as formas mudar os seus pensamentos, mudar os seus sentimentos. Mas ele sempre permanece firme, permanece resoluto. Não briga, mas permanece nas suas atitudes. E aí vai começar esse período, vamos dizer assim, de 2 anos de muita luta para conquistar a permissão do seu pai para entrar na vida religiosa. E vai ser a sua luta mais ferrenha, a mais gloriosa também, porque nessa fase da sua vida ele vai se entregar totalmente a Jesus. E o pai tentando de todas as formas. Gente, como que você briga contra ele, né? Contra Jesus? Não tem. O pai tentava segurar, mas Jesus, né, com seu amor, abraçava o jovem Luiz e ele se entregava. E aí tem uma história interessante que um dia o pai olha pelo buraco da fechadura e vê seu filho ajoelhado em profunda oração, né, se flagelando, pedindo, suplicando. Aí ele não resiste, não teve como. Então, aos 17 anos, Luiz Gonzaga renuncia ao título de herdeiro, o título e também a todas as prerrogativas, a todos os bens, tudo em função em favor do irmão, e ingressa no Colégio Romano dos Jesuítas. E ali vai viver durante pouco tempo, né? Vai viver durante pouco tempo. Ele vai para lá aos 17, aos 23 anos, ele parte, vítima da caridade, porque pegou uma doença cuidando de uma pessoa doente que ele encontrou na rua. Então, durante os poucos anos que ele esteve com os jesuítas, deu-se esse testemunho de amor, de caridade, de obediência, de fidelidade e de oração. Uma coisa que a gente não pode deixar de falar é uma carta que ele escreve para sua mãe, quando ele já estava morrendo, né? Ele escreve uma carta e fala, da sua alegria de estar indo para o céu. Tem um trechinho que eu acho interessante, quando ele diz: Ilustríssima Senhora, considera bem e toma cuidado para não ofender a infinita bondade de Deus. Isso aconteceria se chorasses como morto aquele que vai viver perante a face de Deus e que com a sua intercessão poderá auxiliar-te incomparavelmente mais do que nesta vida. Então, ele pede à sua mãe: não chore como morto aquele que vai estar na eternidade. Não chore como se eu tivesse morrido, porque eu estou vivo no céu. E lá estarei fazendo mais bem a ti do que aqui, porque lá estarei intercedendo por ti. Então, é essa certeza da ressurreição que ele deixa para nós. Claro que a gente chora os nossos mortos, chora a saudade, mas não chora a morte. Chora a ausência, mas confiamos na vida, porque aqueles que morrem em Cristo vivem eternamente ao seu lado e intercedem por nós, como deixa tão belamente escrito o jovem São Luís Gonzaga. Então, que ele interceda por todos nós, pelos nossos jovens, para que sejam jovens de Deus, que saibam ouvir o chamado que Deus faz a cada um e vivam a vocação, seja matrimonial, seja religiosa, seja numa consagração, qualquer que seja, mas vivam plenamente o caminho que Deus trilha para cada um. São Luís Gonzaga,
rogai por nós. Os santos